Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, retornando ao canal Hora Teológica, para trazer mais um review, uma dica de leitura de uma obra que já apresentamos há um bom tempo atrás. Até quem viu o review, quem pode procurar na playlist aí, sobre temas de top editoras, né? Editora top 5 que nós fazemos, falando sobre a editora Paulus. E aqui, essa obra que há muito tempo estamos para trazer, que também foi anunciado no Instagram. O que é o pecado? Pecado original, individual, social, mortal, contra o Espírito Santo, pecados capitais. Editora Paulus, essa obra aqui é do Isidoro Massarolo, tá? Vou apresentar para vocês aqui, mostrar quem é ele e vou entrar no sumário para apresentar para vocês. Olha só. Quem é ele? Nasceu em Veranópolis, Rio Grande do Sul, em 1953. Cursou filosofia na Universidade de Caxias do Sul, teologia da PUC do Rio Grande do Sul, mestrado em exegese bíblica pelo Pontifício Instituto Bíblico de Roma, doutorado pela PUC Rio de Janeiro e PhD pela École Biblique e Arqueologia de Jerusalém. Atualmente é professor de teologia bíblica na PUC do Rio Grande do Sul. Tá? Antes de apresentar o sumário para vocês, a mostrar o número de páginas, dá aquele like, aquela curtida no canal, nos ajuda a divulgar o nosso trabalho, sempre alavancando, nos ajudando nos grupos, né? O nosso trabalho para ser difundido nas redes sociais, nos grupos do Instagram, no Facebook, no Telegram. E também, sem esquecer também de acionar o sininho das notificações. Apertando o sininho, você vai abrir aquelas 3 opções. A primeira opção todas você vai apertar para que você seja sempre notificado quando um conteúdo novo subir aqui no canal, ok? Vamos mostrar para você, começar? Bom, vamos lá, irmãos. Começando aqui. Lembrando para vocês aqui uma obra de 451 páginas, tá? Que você tem o sumário e a gente começa. Criaturas, introdução, o que é o pecado? Conceitos de pecado, os estrangeiros, o inferno de Dante e o pecado no decálogo, né, os 10 mandamentos, a evolução e compreensão da lei, o decálogo na pedagogia de Jesus, o pecado no conceito religioso, o pecado na ética filosófica, Platão e a ética das leis, Aristóteles e a ética política, o pecado original e o pecado originante, a tentação original e o pecado, consequências do pecado original ao originante, a simbologia das árvores do Gênesis e o pecado, aqui, as 2 árvores, a árvore do conhecimento, a árvore da vida, a compreensão do mal na antropologia do Antigo Testamento, a polivalência do desejo, epitimia, o pecado individual. Aqui tem vários tipos de pecado que ele vai trabalhar. Olha só, aqui você tem o pecado social estrutural, o pecado na linguagem de Jesus e dos evangelistas, as 3 tentações de Jesus e a configuração do pecado, tentação do poder, tentação do prazer, tentação do ter. Muito detalhado, né, irmãos? Olha só, o pecado que conduz à morte e o que não conduz à morte. Isso aqui eu vou ler um trecho com vocês. Esse aqui também, ó. Aqui, ele dividiu esse tópico aqui, ó. Qual seria o pecado que não conduz à morte? E qual seria o pecado que conduz à morte? O que é pecado venial? O que é o pecado mortal? Quando o pecado venial pode se transformar em mortal? O que é um pecado contra o Espírito Santo? Tem as referências. O pecado em João, o pecado e a lei nas cartas do apóstolo Paulo, lista de vícios de pecados no Novo Testamento. Muito interessante, hein? Bom, essa obra aqui tem que ter em casa. A martiologia pura, hein? Olha só. Breve comentário sobre as virtudes. Aí você tem Santo Agostinho e a definição do mal, Tomás de Aquino, São Boaventura, Kant e a ética moderna, o pecado na teoria da rede e da física quântica, os pecados capitais. E aqui ele vai delinear os pecados capitais. Aqui, ó. Quantos são os pecados capitais? História dos pecados capitais. Como o pecado de Eva e Adão tem relação com os pecados capitais? Pecados capitais, uma elaboração teológica da experiência antropológica. Sinopse dos pecados capitais, os 10 atuais. Então você tem aqui, ó. 1. Soberba. Conceitos, implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos, quem paga a conta da soberba. Consequência antropológica do dia a dia. Parentesco da soberba. Com outros pecados capitais, né? Parentesco da soberba. 2. A cobiça, a avareza. Conceitos, implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos, quem paga a conta da cobiça, avareza. Consequências antropológicas no dia a dia. Parentesco da cobiça, avareza com outros pecados.
3. Luxúria, a vaidade e a concupiscência. Conceitos e implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos. Quem paga a conta da vaidade? Consequências antropológicas no dia a dia. Tem outra parte aqui, ó. Parentesco da luxúria, da vaidade, da concupiscência com outros pecados. 4. A inveja. Conceitos e implicações sociológicas, implicações políticos, conflitos éticos. Quem paga a conta da inveja? Consequências antropológicas da inveja. Parentesco da inveja com outros pecados. 5. A ira. Conceitos, implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos. Quem paga a conta da ira? Consequência antropológica no dia a dia. Parentesco da ira com a arrogância, a inveja, a avareza. Tem ligações, né? De um pecado com o outro. Aí vem 6. A preguiça ou assídia. Conceitos, implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos. Quem paga a conta da preguiça? Consequências antropológicas no dia a dia. Parentesco da preguiça com outros pecados. E aí vem a gula. Conceitos, implicações sociológicas, implicações políticas, conflitos éticos. Quem paga a conta da gula? Continuação. A consequência antropológica no dia a dia. Parentesco da gula com outros pecados. Alguns elementos lexicográficos. Conclusão, bibliografia, obras do autor. Ok? Deixa eu mostrar para vocês aqui um dos trechos que eu separei para a gente fazer uma rápida leitura. Aqui, ó. Conceito de pecado na ética filosófica. No pensar filosófico, a razão é lógica, enquanto o pecado é ilógico e irracional. O que ele quer dizer? A questão do pecado traz a irracionalidade do homem, né? Enquanto o homem está seguindo o bem, o homem é lógico, é racional. O pecado não, porque o pecado é algo abstrato. O pecado rompe com a eticidade lógica da razão, porque ele é uma expressão do mal. A lógica da razão compreende o bem, ainda que com alguma polissemia. Aristóteles dizia que a palavra bem tem tantos sentidos quanto ser, visto que é predicada tanto na categoria de substância quanto na de Deus e da razão. Também na de qualidade, isto é, das virtudes. Na de quantidade, isto é, daquilo que é moderado. Na de relação, isto é, do útil. Na de tempo, isto é, oportunidade apropriada. Na de espaço, isto é, do lugar apropriado. Está claro que o bem não pode ser algo único e universalmente presente, pois, se assim fosse, não poderia ser predicado em todas as categorias, mas somente numa. É interessante aqui que tem a posição de Platão, e nós sabemos que o conceito que na filosofia, principalmente ali na patrística, Agostinho, que vai sintetizar a questão do mal moral, que é o pecado, ele vai dizer que o mal moral, o pecado, é a ausência do bem. Alguns têm certas... tem um pensamento diversificado, né? Não ficou convencido dessa posição de Agostinho. E aqui a gente vai em outro ponto. 185, aqui ele vai trazer algumas diferenças interessantes. Aqui, ó. Muitas pessoas ficam em dúvida nesse ponto aqui, nesse tema, quando vai falar: qual seria o pecado que não conduz à morte? Ele não vai citar qual exemplo, ele vai citar a forma. Ele vai dar um resumo, um breve resumo. O pecado que não conduz à morte é aquele para o qual, em caso de arrependimento, pode haver perdão. Nós conhecemos que, biblicamente falando, um dos pecados que mais é comentado, né, e que biblicamente ali até em Mateus 12, Jesus vai dizer que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que não há perdão. Em outros casos também, você tem a questão do apontamento do suicídio, embora alguns teólogos digam que o suicídio, dependendo, eu tenho minha ressalva, não concordo com esse pensamento de que o suicídio, em alguns pontos, se encontra salvação. Eu não consigo ver dessa forma, mas respeito a posição de quem pensa assim. E aqui vem, ó. Em questão de arrependimento pode haver perdão. Marcos 3:29 e os paralelos afirmam que toda blasfêmia tem perdão.
O irmão que erra acidentalmente, que peca por ignorância, por ingenuidade ou por fraqueza momentânea é digno da súplica e do perdão. Entendeu, irmãos? Olha só o grau aqui que está falando. Mas aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, este é um apóstata e por ele não adianta orar. A apostasia ela só é concluída quando o mesmo não retorna a Cristo. Tá? Só lembrando, a apostasia não quer dizer se desviar do caminho. O pecado é a pessoa se desviar, se afastar do caminho do Senhor, não quer dizer que a pessoa apostatou. O fim dela é que vai determinar isso. E aí nós vamos lá para outra parte, que aqui um ponto de diferença. Aqui é o pecado que não conduz à morte, né? E aí a gente vai para aquele que conduz. Aqui, ó, página 190. Olha aqui, ó. Qual seria o pecado que conduz à morte? O pecado mortal é determinado pelo seu nome. Morte, que pode ser física, psicológica, ética, econômica ou de ordem ou de outra ordem. A questão física é que quando a pessoa morre realmente em pecado e a sua morte física já determina que ela não vai ser salva, né? Porque espiritualmente ela está longe de Cristo. E aqui vem, o pecado mortal contém o pecado venial, mas o excede. É algo que é indesculpável, né? Segundo Tomás de Aquino, tudo que está compreendido sob a ordem da razão está contido abaixo da ordem de Deus. Aqui, ó, aqui que vai falar essa parte filosófica, mas aqui vai relatar de uma forma mais resumida, mais direta. Ó, o pecado mortal é uma ruptura com o princípio constitutivo da vida humana, de respeito absoluto pela vida do outro. Né? Você vai quebrar aquela regra de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o homem sobre si mesmo. Né? Tropeçou na ordem natural, nas leis, complica. Como já abordamos, em relação ao pecado original, a ordem divina sobre todas as coisas exige o respeito às duas árvores do centro do jardim. A árvore da vida, a lei, e a árvore do conhecimento do bem e do mal, o outro. Olha, interessante, né? O capítulo que fala sobre as duas árvores vai detalhar um pouco mais do que pincelou aqui. Ó, aqui, ó, estava dizendo sobre isso aqui da apostasia. O lexema apóstata vem do grego af, mais steme, que significa colocar-se fora, separar-se, afastar-se. O apóstata é aquele que se separa e se coloca contra a posição que tinha. Né, quem vai lembrar aqui das epístolas de João, né, quando vai falar sobre os anticristos, né, estavam no nosso meio, né, no caso saíram, mas que não eram dos nossos, só estavam no meio, mas nunca foram, né, convertidos, negando e rejeitando o que havia feito e defendido até então, se opõe à fé que antes ele defendia. Assim, aquele que decidiu ingressar na comunidade cristã e depois abraça o pecado e rejeita a conversão se posiciona contra. A apostasia tipificada por Jesus, que na parênese aos seus discípulos dizia: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Lucas 9,62. Aqui está dizendo tudo, né, irmãos? Então, assim, uma obra muito extensa. Ele vai detalhar até questões de pecado coletivo, pecado social, várias formas de pecado, sem contar também que é muito interessante quando ele vai delinear os pecados capitais. Ok, irmãos? É uma obra que você precisa ter em casa. Tem várias obras de amartiologia, né, sobre doutrina do pecado, mas essa obra aqui, sem dúvida, é uma obra ímpar, merece uma atenção especial, tá bom, irmãos? Fica aí para vocês mais essa dica fantástica, que é o pecado, da editora Paulus, do Isidoro Mazzarolo, tá bom? Muito obrigado por ter ficado com a gente até agora, Deus abençoe e até o próximo vídeo.